dia, uma ótima manhã para você que acompanha a TV Canção Nova. Boa tarde para Portugal, isso mesmo. Você sempre me vê falando de Portugal, do tempo que morei lá, os 10 anos, né? Como sempre falo, sou cidadã também portuguesa, sou filha de português e é uma alegria falar. Hoje vamos falar do legado que Portugal trouxe para o Brasil. Vamos falar da gastronomia portuguesa, gente. E Portugal que trouxe também muitas riquezas. Quando eu morei em Portugal, descobri tantas riquezas que aquele país pequenino, mas com muitas riquezas culturais, um povo de garra, um povo trabalhador, de grande fé, que não desanima por qualquer situação, mas está sempre enfrentando as situações, os problemas, com a cabeça erguida, confiando em Deus. E é isso mesmo, estamos ligadinhos e vamos conversar sobre muitas riquezas que Portugal trouxe para o Brasil e de forma especial a gastronomia, viu, gente? E para falar comigo está aqui o Fernando Dias, que é presidente da Câmara Portuguesa em Minas Gerais. Bem-vindo, Fernando, que alegria tê-lo aqui. Obrigado. Também temos chefes de cozinha, né, gente? A dona Tereza Baltazar, bem-vinda, dona Tereza, que está há 55 anos aqui no Brasil, né, dona Tereza? Isso. E vai nos ensinar o original bolinho de bacalhau. Que delícia. Bem-vinda, dona Tereza. E o Cristóvão Larussa também é português, está há 12 anos no Brasil. Bem-vindo, Cristóvão, que vai nos ensinar a fazer as farófias. Gente, você sabe o que é farófias? Aqui no Brasil a gente só conhece as farofas, né? A farofa é um doce português que nós vamos também aprender como que é feito aqui daqui a pouquinho. Eu vou chegando aqui, gente, pertinho da cozinha, porque é um lugar bem gostoso, né? A cozinha é um lugar bem aconchegante. O povo mineiro gosta, mas também o povo português gosta muito, né? E já começando falando de Minas Gerais e Portugal, qual que é a ligação que Portugal tem com Minas Gerais, que tem tantas coisas semelhantes, né? O que vocês veem, seu Fernando? Pela gastronomia. Sim. Né? Acho que aqui é uma evidência que temos tudo a ver com Minas Gerais. Portugal, diríamos, é o estado mais brasileiro que tem mais a ver com Portugal em todos os sentidos. E casualmente, neste momento que vamos vivenciar aqui, que é a gastronomia portuguesa. Com certeza. O que você vê, Cristóvão, você que está aqui há 12 anos, né? Aqui no Brasil. Eu, dos 12 anos que moro aqui, não é? Morei em Salvador, na Bahia, em Pirinópolis, no interior de Goiás, e agora há 6 anos aqui em Minas Gerais. E dos 3 estados que eu morei, realmente Minas Gerais é o estado mais português do Brasil, na minha opinião, né? E isso é muito forte na gastronomia. Tanto nos ingredientes, os doces mineiros, tem muito doce de raiz portuguesa, o caso da ambrosia, não é? Que é um doce que em Portugal nós fazemos de uma forma um pouco diferente, que é encharcada, que aqui foi substituída a calda de açúcar por uma calda de leite, não é? E virou nós já a ambrosia. ensinamos aqui no Manhã Viva. Já ensinaram a ambrosia? Já. Então, é um doce de raiz portuguesa, não é? Então, a questão da cultura, a carne de porco aqui em Minas Gerais, todos os quintais têm um pé de couve, como em Portugal, não é? É muito engraçado você passear na rua aqui e ver que toda a casa tem o seu pezinho de couve, tal qual em Portugal. Sempre tem uma hortinha, né? Sempre falava em Portugal assim que quando você chega numa casa, ou aqui no Brasil, quando você chega numa casa e tem uma horta, pode saber que ali mora um português. Principalmente se tiver um pezinho de couve. Exatamente. Mas, Cristóvão, quando você chegou aqui em Minas Gerais e você falou, nossa, realmente aqui é um pedaço de Portugal. O que mais te chamou a atenção que você falou assim, aqui realmente é um pedaço de Portugal? Bom, em primeiro lugar, as pessoas, não é? Porque são as pessoas que fazem o lugar, não é? Então, o mineiro é muito afável, muito receptivo. Acolhedor. Muito acolhedor, não é? Essa coisa da família também, de todos comermos juntos à mesa, haver essa hierarquia dentro de casa, não é? É uma coisa muito portuguesa, não é? E como eu disse, os ingredientes, tanto a carne de porco está tão presente aqui como está lá. É um momento muito sagrado, né? Para os portugueses, também eu percebo para os mineiros. É o momento da família. Eu falo na minha educação, meu pai, como português, ele nunca admitiu a gente ficar comendo na frente da televisão. Sem dúvida. Jamais. O momento da refeição é um momento sagrado que todos iam à mesa
e nós vamos conversar, nós vamos nos alimentar, falar como que foi o dia, como está sendo o dia, como foi a escola. Não é um momento, muito menos também de briga. Se o irmão começa a cutucar o outro na mesa, começa... É a oportunidade de ficar mais pertinho. Para por aí. Também, senão a comida vai fazer mal, vai dar má digestão, também pode parar por aí. É um momento sagrado, realmente. Né? Um momento... E é bonito que isso se traz também aqui, né, em Minas Gerais. Sem dúvida. E, dona Tereza, a senhora já veio numa realidade mais antiga também, Mais 55 antiga, anos. mais antiga. E a senhora veio diretamente a Belo Horizonte? Vim diretamente para Belo Horizonte. Por quê? Foi uma oportunidade que eu tive, o Vitório teve, o Cristóvão teve chance de escolher, eu não tive, né? Eu vim destinada para morar em Belo Horizonte. A senhora já tinha familiares por aqui? Eu vim com uns parentes meus, foram lá a Portugal, tios meus, foram a Portugal e foram ficando 4, 5 meses, 6 meses, até um ano. E eu fui tomando conta de um primo meu, que era criancinha, e aí eu tomei uma afinidade muito grande por esse primo e ele por mim. E quando os meus tios retornaram ao Brasil, os meninos sentiam muita falta de mim e eu dele também, né? Que ele era especial. E então, e pela necessidade também, Portugal passava por uma recessão muito grande na época do Salazar, não tínhamos muita, não era fácil. E muitos filhos... muita fome, né? A economia bem restrita. Bem restrita. E muitos filhos, a família muito grande, e essa tia minha falou, vem, você vai me ajudar a tomar conta do tio Paulinho e mais um filho que ia. Antigamente era assim, eles despachavam os filhos para... Não foi o caso do meu pai, eu falava isso com a minha mãe ficava triste, mas elas me perguntaram, né? Você quer ir para o Brasil? Não quero, não. Vamos embora. Nem sabia onde era o Brasil, né? Pois então, e Portugal ele é um país, né, que saíram muitos para muitos lugares do mundo, né? A gente vê como que é um país que imigrou para muitos cantos do mundo, não é, Fernando? O português, já por natureza, não só por aventureiro, Brasil, né? mas é um país logicamente pequeno, um país com dificuldades, e então houve sempre já, talvez de séculos, de imigrar para outros países. E o Brasil, logicamente, pela língua, era um dos destinos mais apropriados para o português imigrar. E se falava lá em Portugal, foi para o Brasil, a possibilidade de voltar para Portugal, isso há coisa de 50, 70 anos atrás, era quase vir e não voltar nunca mais. Em função das dificuldades, das distâncias. Hoje estamos numa ponta aérea, diríamos assim, temos voos hoje tem saindo, muita facilidade, né? Temos voos saindo diariamente de Belo Horizonte para Lisboa, então o mundo mudou. Eu lembro até que a minha tia, quando eu morei em Portugal, a minha tia Adelaide, ela mora no Barreiro, lá perto de Lisboa, né? Ela falava assim, quando o seu pai e os seus tios foram embora e eu fiquei, né? Minhas tias estão lá até hoje. Minhas tias, meus primos, meus tios, ela dizia assim, foi muito difícil, porque quem respondia as cartas eram nós. Nós que respondíamos, lia as cartas, elas que sabiam ler e escrever, que liam as cartas para meus avós. Né? E um dia ela perguntou para o meu avô, pai, por que o senhor deixou eles ir embora? Aí meu avô falou assim, olha, quando você for grande, você vai entender. Né? Porque eles precisavam, né, ter a vida, porque ela não tinha condição na época. Né? Então, assim, realmente a minha avó fez o enxoval deles, gravava o nome deles, né, ali no bordado, e realmente eles vinham e não sabiam quando voltavam. Muitos nunca voltaram, né? E muitos nunca voltaram. Conseguiram voltar. Minha mãe falava assim, meu filho, eu já não vivo em Portugal desde os 18 anos, porque, na verdade, sou desertor do serviço militar, e aí, quando eu resolvi vir para o Brasil, porque eu não tenho família aqui, meu filho, não vou te ver nunca mais. Era esse o conceito. Isso, logicamente, que não tem 12 anos, como eu tenho já mais de 40. Não tinha comunicação adequada. A comunicação era complicada e era esse conceito. Ia para além mar, a volta era um ponto de interrogação. O meu pai, né, é o último dos filhos, são 4, né? O meu segundo tio que veio, eles faziam 18 anos e vinham. O meu segundo tio, quando veio, a notícia que chegou até a minha avó, que o navio dele tinha naufragado.
Nossa. Aí o que a minha avó fez? Ela fez uma peregrinação a pé a Fátima. E ela falou, não é possível, meu filho vai ser encontrado. E ela foi a pé, lá da Beira Baixa, de Castelo Branco, da região de Castelo Branco, até Fátima, a pé. E graças a Deus, depois de muito tempo, porque a comunicação era bem escassa, chegou a notícia que não era o navio do meu tio, era outro navio, né? Então, assim, graças a Deus que não aconteceu nada com ele. Mas então, assim, essas coisas que Portugal teve que sofrer e sofreu muito, né? Graças a Deus, para levar a muitos para buscar, e a riqueza que muitos países também foi recebendo com a cultura portuguesa, né? E a gente vê como também muitos países, como a gente vê também aqui em Belo Horizonte, né? Tem ruas, nome de ruas, né? Próprias de Portugal, como Dom João IV, né? Ruas, antigamente era ruas que eram conhecidas como Rua da Praia, Rua do Meio, e com a presença portuguesa, isso são curiosidades muito interessantes, viu, gente? E com a presença portuguesa, por aqui, a forma de nomear das ruas foi mudando em homenagem aos santos e às pessoas com importância social e política. Interessante que as festas populares, a festa junina, viu, gente? As festas juninas que nós celebramos agora, né? São João, agora em junho e julho, né? Antigamente, eram as festas joaninas, né? É uma herança portuguesa. É uma festa também de raiz portuguesa, dedicada oficialmente a São João, né? Foram os portugueses que trouxeram para também celebrar os santos populares, né? Acabaram vindo para o Brasil. E outros exemplos de festas, né? Que tem a festa do Divino, a farra do boi, a folia de reis. O que você pode dizer também, Fernando, você como presidente da Câmara, dessas festas e também o que até a tradição portuguesa ainda conserva, mesmo estando fora de Portugal? Diríamos que aqui, nomeadamente em Belo Horizonte, nós já temos uma referência muito forte, que é a festa portuguesa, que já pelo 7º ano seguido nós vemos realizando. Cada vez temos mais pessoas nesse movimento dessa festa, e a nossa festa portuguesa, além de não termos muitas opções da gastronomia portuguesa aqui, temos logicamente aqui os dois, que é praticamente a única referência que nós temos em Belo Horizonte, longe de outras cidades brasileiras, mas aí nós vamos para a rua, essa festa portuguesa, e aí chamamos, diríamos assim, eles e outros, e se torna realmente uma festa da culinária portuguesa. Aí com a sardinha, com o bolinho de bacalhau, com as farofas e essas coisas, ou seja, e é um sucesso, mas não é só para o português. Na verdade, aquilo que você talvez queira entender melhor, ou que o programa quer entender melhor, é que portugueses, na verdade, nós temos bastantes portugueses em Minas, em Belo Horizonte, mas não são tantos. São os mineiros, os belo-horizontinos, as pessoas da região que gostam dos hábitos, dos costumes, da culinária portuguesa. Porque todos nós aqui, de uma maneira geral, somos descendentes de portugueses. Todo mundo tem um pezinho lá, né? Querendo ou não, tem um pezinho lá. Nós, assim, de forma especial, mais próximos, vocês que vieram geralmente de lá, eu, assim, mais próximo do meu pai. Mas, assim, todo mundo tem um pezinho, não tem jeito de escapar. Tem uma certa ligação. E compartilhar as experiências, as riquezas, como isso é bom e nos faz crescer. Não é verdade? Então... Tem uma festa, você tocou no assunto, eu tive a oportunidade de vivenciar nessas minhas indas e vindas aqui dentro do Brasil, em Goiás, que é a festa do Divino, em Pirinópolis, que são as cavalhadas, não é? Muito típicas, é uma festa super importante. Eu achei incrível, porque é uma festa que retrata o combate entre católicos e mouros, não é? Na época das batalhas entre Portugal e o norte da África, não é? Invasão árabe, sendo que aqui nunca teve invasão árabe, não é? Então é muito interessante e é tudo vestido a caráter. É uma festa que, por exemplo, em Portugal eu não conheço, não sei se existe algum tipo de manifestação cultural que retrate esse episódio histórico, mas que aqui em Pirinópolis, portanto, no interior do Brasil, está muito vivo. No norte de Portugal tem isso, nas festas Nossa Senhora da Agonia e outras festas
assim, em regiões se apresentam os mouros com esses trajes. Possivelmente terão vindo de lá, então. É isso mesmo. Algum português dessa região que deve ter trazido também, não é? Com certeza. Então, gente, são muitas riquezas, né? Muitas histórias, mas vamos para o nosso intervalo e já voltamos para começar, gente, a aprender o bolinho de bacalhau tradicional, original de Portugal. Até já! Manhã Viva de volta, hoje falando sobre o legado que Portugal trouxe para o Brasil e de forma especial a gastronomia portuguesa. Gente, já falamos no primeiro bloco sobre tantas coisas boas, culturais, quanto a riqueza também religiosa, a fé que também Portugal trouxe para o Brasil, né? A gente vê também os azulejos portugueses também, a cultura portuguesa, como também é forte, né? Aqui no Brasil. E agora vamos falar então do bolinho de bacalhau. O bacalhau que é um prato bem conhecido, bem português, né? Que quando a gente fala de gastronomia portuguesa, a gente sempre lembra de bacalhau. E nós vamos mostrar aqui, gente, o legítimo bacalhau, viu, gente? Né, dona Tereza? Bem-vinda, dona Tereza, do restaurante Baltazar. Isso. Que é a senhora da região do Fontelo, lá em Portugal. Perto da região do Porto. Isso. Norte de Portugal. Norte. Isso mesmo, dona Tereza. E, e quais são os ingredientes para a senhora fazer esse bolinho de bacalhau? Quais as quantidades? O principal, aqui eu tenho 1 quilo para uma porção média, né? Aqui 300 gramas, 300 gramas? Não. 1 quilo e 300, pronto. 1 quilo e 300 de batata. 700 gramas de bacalhau. 700 gramas de bacalhau cozido, já cozido, desfiado. Limpo. Um pouco de farinha. 4 farinha de pão, que é para dar uma liga. A farinha de rosca, né? Conhecida aqui no Brasil. Farinha, A quantidade a senhora usou mais ou menos? Ali é 1 xícara. 1 xícara. Isso. 3 ovos. 3 a 4 ovos, né? Certo. Uma pitada de pimenta do reino. Uma pitada, isso é o sal. O sal não pode pôr muito se ajustar, não. O bacalhau já é bem salgadinho. Um pouquinho de tempero, alho e sal. Um pouquinho de pimenta. Eu gosto de pôr um pouquinho de pimenta calabresa. Mas isso aí é tudo uma pontinha. Bastante salsa. Salsa picada. Se espreme, pode espremer? Pode. E agora a gente vai... E a batata, se espreme a batata. Essa batata é a batata vermelha? É a vermelha, é a melhor. Né, para fazer o bolinho de bacalhau. Porque a batata comum, que às vezes a gente compra em qualquer... A branca? Não, ela tem muita água e aí você tem que pôr muita farinha, fica um bolinho de bacalhau pesado. Entendi. Tá? Então é boa, essas dicas são bem importantes para a gente senão saber. você perde tempo e produto. Com certeza. Então agora com o espremedor da batata. Vamos espremer a batata. Vamos espremer as batatas. Ela teria que ser passada bem quentinha e ela foi bem cozida, Foi bem cozida, E ela tem que espremer bem quentinha, né? Depois não dá, não fica aqui ainda está morninha. E a senhora faz assim também manual lá no seu restaurante? Sim. É tudo manual? Sim, tudo manual. Olha, gente. E essa porção que nós estamos fazendo aqui no programa, dá quantos mais bolinhos? Ou menos uns 60 bolinhos, igual àquele. Olha, gente, dá muito bolinho essa receita, hein? Rende muito. Então o bacalhau ele já precisa... O bacalhau ela já cozido, fica bem desfiadinho, né? Limpinho, Uhum. sem pele, sem espinha. Às vezes ainda passa uma espinha ou outra, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Sim. Porque senão na hora de comer, engasgar, não vai dar certo. Aquele passa por algumas vezes na mão humana. É verdade. A máquina desmancha tudo, não é? E vocês aí, vocês também, lógico, né? São fã do bacalhau, né? Ó, o seu Fernando estava querendo comer o bacalhau, um bolinho já, né, Fernando? O Fernando tá salivando, né, Fernando? Vou comer. Eu acho que já, esse aqui já... Já deu, né? E olha, gente, tem 1001 maneiras de preparar o bacalhau, não é verdade? Com certeza. Mas o bolinho é o prato-chefe, assim, né? Entrada, né? Para toda... Vamos misturar o bacalhau. É o petisco. Agora vamos misturar o bacalhauzinho.
bacalhau, ele tira todo o sal antes, né? Tira. Ele fica demolhado. Fica demolhado. Vamos Aqui pôr os aqui ovos. embaixo. Aqui eu falei, aqui tem mais, vamos pôr esse ovo, são Os 3 menorzinhos, ovos. vamos os 3 ovos. Agora é praticamente misturar tudo, né, Tudo, dona né? Tereza? Mistura, massa bem amassadinha. O que eu aprendi e gostei muito, né? Muitas formas de fazer bacalhau, mas o bacalhau com natas... É o que você gosta mais? Esse é... E tirar o chapéu. É bom mesmo. Convidada para ir lá ao restaurante experimentar. É? Olha, eu vou mesmo, hein? Eu vou ter que levar uma turminha junto, tá? A equipe toda, né? Bom demais. Nossa, Olha, mexe gente. tudo. Eu vou assar só assim, eu vou mexer com a mão, tá? A farinha. Ô, É dona melhor Tereza, para talvez a mão dessalgar o mesmo, né? bacalhau, É a mão. A portuguesa mesmo, tem né? que ser a mão mesmo. Permite-me só fazer uma observação, aproveitar sobre Sim, o bacalhau. Claro. Que aqui no Brasil faz alguma confusão em relação ao bacalhau. Sim, O pode bacalhau é de fato um peixe, não é um processo. Então ele sofre um processo de cura e de secagem, cura no sal e secagem depois. Então é de fato um peixe. E aqui no Brasil a gente encontra 2 tipos de bacalhau. Deixa eu vir mais para cá. O bacalhau do Porto, que é o que nós usamos em Portugal, que é o Gaudes morrura, que é pescado no Atlântico Norte. E tem um outro bacalhau que se vende aqui no Brasil, que é o bacalhau imperial, que é o bacalhau do Pacífico Norte. Sim. Tá? Então são esses 2 peixes que a gente pode chamar Lembrando de que o bacalhau é um peixe de águas frias. Muito Bem, frias. bem frios, Frias, num né? mar bem... Águas E bem pou- profundas, E né? pouca gordura, é um peixe com pouca gordura. Então é excelente, né? Para quem está Excelente. restrição alimentar. Exatamente. Pode comer à vontade. Mas o duro é o Tem que ter cuidado com o acompanhamento, azeite. não O é? azeite As mais batatas, o grave. azeite, As né? batatas, as natas, aí o acompanhamento vai Só um deixando pouco, mais não tem gordo. jeito. Hã? Só um pouquinho, É de mas vez em não quando, né? Não é por aí. E é pronto, interessante. está pronto o bolinho de bacalhau. É também interessante a forma que ele é demolhado também, né, dona Tereza? Isso é. Como que a senhora dá essa dica para a gente que compra o bacalhau já salgado e demolhado? Eu trabalho só com o bacalhau salgado. Uhum. Então, o gato morreu, mas eu trabalho com ele, compro caixas de madeira, aquele bem tradicional mesmo, antigo. Mas é um processo demorado. Nós demoramos 48 horas para dessalgar o nosso bacalhau. E tem que trocar água quantas vezes? De 6 em 6 horas. De 6 em 6 horas Aqui. tem que trocar. Pois. Então, a quantidade Aí, coloca numa bacia com água, tem não, que cobrir no bem o bacalhau, né? Isso. No caso, eu dessalgo 100 quilos por vez, né? Nossa, é muito bacalhau. Mas eu, para pequenas quantidades, 1 quilo, 2 quilos, aí você, 24 horas, já está dessalgado. Mas tem que ser o processo, pôr na geladeira também. Você trocar a água, senão não pode esquecer, mesmo na geladeira ele estraga, né? Sim. Aqui a água fica, você tem que ficar trocando para sempre a água. Eu ponho até salgo com muito gelo. Aí ponho água, troco a água e coloco muito gelo. Gelo? Gelo. Por quê? Para conservar mais, nós estamos num país tropical. Sim, e ficar muito mais quente duro, né? também, né? Esse ano é que fez muito frio aqui, né? Agora não. Que deu saudade de Portugal, né? Com o inverno daqui. Parece que estamos no inverno. Mas não é português. comum também esse frio, fazer esse frio Quer que fez esse experimentar? ano, A né? massa? Só um pouquinho. Aí você não. Eu joguei o bacalhau todo. Só vou experimentar um pouquinho pra ver, tá, gente? Aqui, ó. Ficou um pouquinho salgado. Eu Tá quero, bom. Eu quero provar inteiro, assim. Não Vamos tem ver se necessidade daqui a de pôr pouco. sal, porque o bacalhau já tá bem salgado. Temperadinho. Bem temperadinho. Pronto. A salsinha. E agora tá a ponto de Enrolar. enrolar. Vamos enrolar? Vamos enrolar. Cadê o prato? A senhora precisa... Vamos pôr aqui? Vamos. E depois de que enrolar, tem que passar para o... Não preciso passar mais na farinha, não. Não? Não. De Na fritar. farinha Vai de rosto? direto pra... Vai direto para fritar, para fritura. Entendi. Tem que ligar? Quer ligar? Já tá ligado, pode pôr aqui. Já? Não está ligando não, tá? Tá? Tá aqui, ó. A potência Ah, é? 6. Então, mas vamos enrolar. Aí depois que já tá pronto,
nesse ponto aqui, é só enrolar e fritar. Enrolar, pronto. Olha, Enrolado, enrolado e congelado também. Esse método aqui também pode congelar. Põe num filme plástico, põe no freezer, depois põe num saquinho. Pode congelar pode assim, congelar, já pronto. Pode. Aí na hora de fritar, tirando do freezer, tem que tirar e colocar na gordura bem quentinha, né? Não pode deixar descongelar, não. Aqui, Fernando, aqui em Belo Horizonte, tem uma colônia portuguesa? Tem. E tem, assim, quantas colônias portuguesas, assim? Não, ou é uma só? Aqui nós temos só uma instituição, que é o Centro da Comunidade Luso-Brasileira, que tem a sede na Rua Curitiba, no centro de Belo Horizonte, e tem uma sede campestre lá na Pampulha, que é a Casa de Portugal. E diríamos, e temos então alguns portugueses, não são muitos, mas são bastantes, diríamos assim, que frequentam esse mundo, coisa de 200 portugueses, mais ou menos. E também, logicamente, tem os seus descendentes, os seus brasileiros. E é uma comunidade, não é grande, diríamos que, mas é representativa. E nós convidamos, diríamos assim, aproveitar talvez este momento para os filhos dos portugueses, os netos de portugueses, conviver mais com as suas origens, né? Que acho que é um momento que possivelmente daqui a alguns anos, 20 anos, 30 anos, vai ficar difícil se esses realmente descendentes não para manter a tradição, né? Porque os portugueses que vieram, que migraram, como eu, Dona Teresa, ou seja, esses hoje não vêm mais. Hoje vêm por fatos, eu já vim por um fato de namorada, ele veio por um fato, acho que também mais de trabalho. Ou seja, então não há assim, vai provavelmente ter uma diminuição muito grande desse convívio que ainda existe. Então, fazemos um apelo a esses descendentes, netos, que participem, que na verdade são os jovens, mas os jovens hoje, o mundo é um pouco diferente, né? Querem outras coisas, né? Outras coisas. Ô, Dona Teresa, por que tem essa espuma toda aqui? É normal. É normal acontecer com o bolinho? É, porque o óleo não estava muito quente. Não estava muito quente e já tinha fritado o outro também. Então é uma atenção. É uma também. atenção, agora se troca de panela, né? O bolinho tem que se tomar cuidado. Quente, então, né? Então vamos deixar ele. Vamos esquentar. Esse aí deixa do lado e vamos deixar esquentar esquentando. Bem o óleo, isso. Então, né? E enrolar o bolinho. Então, gente, é praticamente esse passo a passo, né, Dona Teresa? É bem fácil de fazer. Bem fácil. Não tem. Mas agora outra coisa, fazendo a massa, o enrolar tem que. Eu gosto de enrolar logo, porque senão ela depois fica mais dura. Aí fica mais difícil para você enrolar ela. Tem um outro método que lá em Portugal eu faço, que é mais. Esse aqui eu adaptei porque para muita quantidade a gente é mais fácil, né? Mas lá a gente faz com uma colher. Aquela de colher. 2 colheres, né? É isso mesmo. E faz ele compridinho. Compridinho. Depois a senhora faz um assim para nós vermos, então? Faço. E quem quiser, a gente comer o original bacalhau português, feito por uma portuguesa, tem que então ir na taberna do Baltazar. Gente, aqui, olha, pode ir lá visitar o Facebook, né? Da senhora. Qual que é o Facebook? É Taberna Baltazar, facebook.com/Taberna Baltazar. Tá bom, gente? Você pode ir lá, conhecer o trabalho da Dona Teresa, provar, né, o legítimo bacalhau. Vai ser um prazer, estou esperando. Que dá água na boca, gente. Vamos fazer então Vamos fazer com uma colher. Aqui, ó, 2 colheres. Isso. Que ele vai ficar com uma... Esse está no máximo. Tá no 6. Uma curiosidade do bolinho de bacalhau também.
quando eu cheguei aqui no Brasil, eu sou de Lisboa, da região de Lisboa, da Costa da Caparica, do outro lado do Tejo. E na região de Lisboa nós chamamos de pastéis de bacalhau. E eu não percebia porque é que aqui no Brasil se chamava bolinho de bacalhau. Até que fui perceber que a grande influência da imigração portuguesa do norte de Portugal, principalmente do Minho, onde o pastel de bacalhau que se chama em Lisboa, no Minho, se chama bolinho de bacalhau, de onde ele é original. Então ele ganhou, os imigrantes trouxeram o nome de origem, né, de bolinho de bacalhau, para aqui para o Brasil, e não o pastel de bacalhau como nós chamamos em Lisboa. Olha, gente, então a dona Teresa agora está fazendo com as colheres. Olha como que ele faz. Passa uma colher na outra. E ele fica com um formato diferente mesmo. Então a pessoa em casa pode fazer das duas formas. Parece que eu estou vendo, dona Teresa, vendo a minha mãe fazendo isso. Era assim mesmo. Eita, saudade, hein? Eita, saudades. Oh, Rose, aproveitando talvez aqui um momento, eu queria aproveitar e falar da paróquia da Nossa Senhora de Fátima, aqui de Belo Horizonte, da Boa Viagem. O padre Fernando e o padre Marcelo, nós estamos fazendo, pela minha empresa, claro, Master Turismo, uma viagem ao Santuário de Fátima e, logicamente, Portugal também, agora em outubro. Ainda tem alguns lugares, mas está quase cheia. E o padre Fernando e o padre Marcelo estão nessa peregrinação. Olha, gente, que delícia! Quais são os dias? Começa no dia 20, sai daqui dia 22 de outubro. E são 12 dias de viagem e vai até Santiago de Compostela também. Mas logicamente os caminhos de Santiago, não. Não. A cidade. Para ir a pé não tem como. Sai de Portugal, faz uma visita ao Santuário de Santiago e volta para Portugal. Então a viagem é para Portugal. Olha, gente, para aproveitar a viagem, né? Fátima, estamos vivendo o centenário de Fátima, né? Nesse ano tão especial, né? De maio a outubro são as aparições todos os meses. Aqui, né? No dia 12 e 13 de maio, nós tivemos um programa especial falando de Fátima, né? Da mensagem de Fátima. Ela é a patrona aqui do Manhã Viva, tem a imagem dela aqui. Todos os dias, né? Nós rezamos, falamos, que Nossa Senhora é a nossa mãe, a nossa patrona. E é bonito de ver também esse amor muito forte no povo português. Este amor à Nossa Senhora. Então, gente, você está convidado. E depois as pessoas podem estar entrando em contato também, né? Podem, sim. Nas próprias paróquias, Nossa Senhora de Fátima, ou na Boa Viagem, ou na Master Turismo, que somos os organizadores dessa viagem. E é uma viagem já tem... é para 40 pessoas, já tem mais ou menos 30 inscritas, então ainda tem algumas vagas. Olha, gente, que delícia, hein? Se eu pudesse, eu ia também, hein? Matar saudade de Portugal, de Fátima. Ô, gente, os bolinhos aqui já estão assim, fritando, já estão enrolados, mas vamos para o nosso intervalo, depois ainda tem o doce. Mas eu quero dar um abraço à dona Teresa. Obrigada. Abraçando a senhora, quero abraçar todas as minhas amigas, as portuguesas que estão nos acompanhando. Obrigada. Aqui do Brasil e lá de Portugal. Com certeza. Tem tantas ainda que assistem o Manhã Viva, que mandam mensagem. Manda um beijo, ó. Um beijo para vocês, muitas saudades. Deus abençoe, viu, gente? Vamos para o nosso intervalo e voltamos ainda para os nossos farófias. Até já, hein? Estamos de volta com o Manhã Viva, hoje falando sobre o legado que Portugal trouxe para o Brasil. E um deles é a gastronomia portuguesa. Mas a Canção Nova também sempre mandando, né? Muitas coisas boas, eventos, o Davi, Departamento de Audiovisuais. Esse momento de estarmos falando. E a Canção Nova também quer que você tenha, né? Convida você a ter um imóvel pertinho da Canção Nova, sua sede em Cachoeira Paulista. Então você que quer morar ali pertinho da nossa sede em Cachoeira Paulista, a Canção Nova está construindo, né, vários apartamentos a partir de uma parceria entre a construtora Simão e a Fundação João Paulo II. Então, se você gostaria de morar, né, de comprar ali um apartamento pertinho da Canção Nova, é só entrar em contato pelo nosso telefone 3186-2422. O DDD lá de Cachoeira Paulista é 12 3186-2422,
ou também as maiores informações pelo site terravaleimóveis.com.br, Condomínio da Fé. E também vai acontecer na nossa sede em Cachoeira Paulista o acampamento de cura e libertação nos dias 6 a 8 de outubro, com o tema Curarei meu povo e lhes darei segurança. Maiores informações, acesse o nosso site eventos.cançãonova.com. A Canção Nova aqui em Belo Horizonte também terá um evento esse final de semana, né, sobre a família, a partir de sábado, amanhã às 13h30 e domingo, com o casal João Carlos e Maria Luísa. Você é convidado a vir e trazer a sua família, tá bom, gente? Você pode ligar aqui no nosso telefone 3306-6690 e fazer a sua inscrição. Mas como o nosso programa hoje está recheado de coisas boas, vou chegando aqui para a cozinha. A dona Tereza já ensinou a fazer o delicioso, o original bolinho de bacalhau. Agora eu vou chegar aqui, ó, no meu cantinho da cozinha, porque o Cristóvão vai nos ensinar a fazer as farófias, né, Cristóvão? Exatamente. O que são as farófias? Bom, muito bom dia. Bom As dia. farófias são um doce tradicional português. Portanto, eles têm, é muito típico em Lisboa, na região de Lisboa, mas é um doce que se faz em Portugal inteiro, não é? Isso mesmo. E aqui no Brasil, eu fazia no restaurante as farófias e algumas pessoas aqui em Minas identificavam como ovos nevados. Então é um doce que veio de Portugal para cá. E aqui mudou o nome. E aqui mudou o nome. E normalmente as pessoas mais antigas diziam: a minha avó fazia, não comia desde que a minha avó deixou de fazer. Portanto, é um doce que está muito ligado à memória afetiva dos mineiros. Portanto, eu vi aqui em Minas, nos outros estados não vi presença desse doce ou referências. Portanto, é um doce que também muita tradição em Portugal, muito apreciado. E o que vai nesse doce, Cristóvão, a quantidade certinho? Bom, nós vamos precisar de 5 ovos, vamos separar as gemas das claras, vamos precisar de 600 mililitros, 600 ml de leite, vamos precisar de 150 gramas de açúcar, tá? Que nós vamos para fazer o creme de ovos, e vamos utilizar mais 65 gramas de açúcar para juntar às claras em castelo, às claras em neve. Uma colher de sopa de farinha. Farinha de trigo normal. Farinha de trigo normal. Pode ser substituído por amido de milho ou, aqui no Brasil, se quiserem também, por goma de tapioca também, para engrossar o creme de ovos. Então, quem tem restrições a glúten e essas coisas não precisa de ficar preso à farinha de milho, de trigo, perdão. A raspa, o vidrado de um limão, portanto, sem a parte branca. Só mesmo a raspa, a parte verde. Só a parte verde, para ele não amargar. Portanto, quem nos está a ver em Portugal é o limão amarelo, portanto, que aqui se chama de limão siciliano. Se quiserem, uma vagem de baunilha para aromatizar o leite. E para finalizar o nosso prato, canela em pó. A canela. Não tem como ficar ruim, né? Não tem como. Essas coisas boas. Exatamente. Então vamos lá? Vamos lá então? Ok. Então vamos começar por fazer a nossa calda de açúcar. Certo. Onde nós vamos colocar a ferventar o leite. E essa quantidade dá para quantas pessoas? Isto aqui vai dar mais ou menos para 6 a 7 pessoas. Okay? 6 a 7 pessoas comerem bem, né? Exatamente. Então vamos aqui, o nosso leite começou a ferver, corta-se a raspa de um limão. Se quiser também passar no ralador assim, também pode. Pode, como quiser. Então põe logo agora, né? Antes de ferver. Isso. Se o limão ficar a ferver junto com o leite muito tempo, ele amarga. Então não é bom, ok? Interessante. E qual que é a função do limão aí? Só dar o sabor? Só dar o sabor. Vamos colocar também na nossa calda a vagem de baunilha. Então corta-se a vagem ao meio. Que a baunilha também dá todo um gostinho bem especial, né? Um gostinho super especial. Sem dúvida. Se não tiverem, se não acharem, podem usar... aquela baunilha também gota, exatamente, também as essências, tira-se, raspa-se e põe-se a baunilha aqui para dentro. Okay?
Porque a essência de baunilha, põe umas gotinhas, né? Também pode ser. Exatamente. Então pomos a nossa baunilha. E, claro, o açúcar. Portanto, neste momento pomos as 150 gramas de açúcar. Então temos As 150 gramas, mais ou menos, a gente às vezes mede com a xícara. Daria quantas? Uma xícara e meia ou duas? Dá uma xícara. Uma xícara. Uma xícara. Portanto, o doce vai de acordo com a pessoa. Portanto, não precisa de pôr muito açúcar também, não é? Então, damos uma mexida e vamos deixar levantar a fervura. Se quiser pôr no máximo... Pode? Peguei? 6. Isso. Ok. Muito bem. Então vamos deixar levantar a fervura. Entretanto, vamos um pouco de leite só para dissolver a nossa farinha. Porque nós vamos depois juntar o creme de gemas com o leite quente. Então se eu puser a farinha direto no leite quente, ele vai empelotar todo. Então vamos pôr um É pouco uma dica, hein, gente? da farinha aqui. Para isso, para qualquer prato, né, Para Cristóvão? qualquer prato, Para exatamente. dissolver a farinha Para antes. dissolver antes, para não empelotar. Para ela não empelotar. Ok. Então, Bem interessante. e como digo, é um doce que toda a gente gosta. Ele é muito macio, muito saboroso e está muito ligado à memória afetiva Afetiva, né? de todos Depois de nós. comer um delicioso bacalhau, comer um doce desse, gente. Exatamente. Ai, Então, ai. eu separei as claras e as gemas anteriormente, tá? Então nós temos aqui as claras já batidas em neve, ok? Já estão batidas. Elas estão batidas. O que é que acontece? Na hora que se batem as claras, São quando 3 ela- minutos, mais ou menos? mais ou menos 3 minutos. Quando elas começam a ficar armadas, a clara começa a ficar consistente, pomos os 65 gramas de açúcar que nós tínhamos feito anteriormente. Isso vai fazer com que as claras Dá fiquem umas mais 2 firmes. colheres de sopa, mais ou menos. Mais ou menos umas 2 colheres de sopa de açúcar. Ok? Então o nosso leite já está praticamente. E nós temos aqui, portanto, Os as ovos, gemas. as Os ovos. gemas. Vamos. As claras já estão batidas, As claras já agora... estão batidas. Vamos desfazer as nossas gemas. Ok? Enquanto você está mexendo aí, fala um pouquinho, como que você descobriu esse amor aí à gastronomia? Bom, isto sempre foi uma... Desde pequeno, lá em casa, sempre se cozinhou muito. Os meus avós, o meu pai, a minha mãe sempre cozinhou muito. E eu vim inicialmente para o Brasil, não foi para trabalhar com gastronomia. Mas, portanto, o bichinho já estava lá, como nós dizemos em Portugal. E esta vida de ficar tanto tempo fora do nosso país, a gastronomia acaba por ser das coisas que mais nos aproximam e que mais nos trazem. Lá está a memória afetiva, nós lembramos dos momentos que passamos com a nossa família, então foi uma coisa natural, aconteceu de uma forma natural a questão da gastronomia aqui e acabei por montar um restaurante aqui no Brasil. Interessante, hein? Bom, o nosso leite já está praticamente fervido. Assim. Eu vou retirar agora as claras. Aliás, vou retirar o nosso vidrado de limão, a nossa baunilha. Que já está cheirando esse leite, gente. Tá tão cheiroso. A baunilha com o limão, ele tem um cheirinho especial, hein? Exatamente. Então já temos aqui o nosso leite fervido, sempre tendo cuidado para o leite não vir por fora, com trabalhado e sempre ajustando a temperatura do fogão. Correto? E agora com colheres, vamos retirando colheradas do nosso merengue, portanto das claras batidas com o açúcar e vamos Colocar colocar por cima do leite. Tá? Neste momento é preciso ter atenção que as claras não coisam demais, porque senão elas vão murchar.
Sim. Então, nós vamos ver que elas vão aumentar de volume, vão praticamente dobrar o tamanho. Então, mantém o fogo ligado, não mantém desliga. o fogo ligado, sempre controlando. Uhum. Tá? A água, o leite em ponto de fervura. Sim. Ok? Então, eles vão aumentando de tamanho e nós vamos virar Olha que legal, as nossas gente. farofas. Então, isto aqui já são as nossas farofas Eu não a tomar sabia forma. que a clara em neve ela aumentava o tamanho quando vai no fogo? Aumenta. Oh, E se ficar demais, portanto, neste momento elas já estão cozidas, já podemos retirar, está vendo como ela cresceu? E vamos colocando de lado para escorrer o leite. e quem quiser conhecer mais ainda do seu restaurante, do seu cardápio, né? O nosso restaurante vai reabrir agora, esta semana, no Museu Abílio Barreto, aqui em Belo Horizonte. Portanto, é um museu muito importante e as pessoas têm muito carinho por esse museu. Fica na cidade de Jardim. Sim. E o nosso site é restaurantecaravela.com.br e no Facebook, @caravelabh. Portanto, é o nosso cardápio português, tradicional. E a partir da semana que vem, portanto, está aberto para quem nos quiser visitar. Muito bem. Visitar. Ok? Rose, Sim. é bom que você saiba que o Museu Abílio Barreto tem uma história que foi lá, e é fato que Belo Horizonte, surgiu a cidade de Belo Horizonte, que foi um português, foi o Francisco Homem del Rey, que chegou no início do século 1700, e aí surgiu, então, a Vila del Rey, e depois tem um outro português também, que é o Ortiz, que se compõe, diríamos assim, nas duas, próximo uma data da outra. Então vai ser bom ter um restaurante português, diríamos assim, onde tenha Muito a interessante, origem né? da cidade Exatamente. de Belo Horizonte. Olha, já quero agradecer a presença do senhor Fernando, da dona Tereza, do Cristóvão. O Cristóvão agora já Vou já finalizar está aqui. finalizando a receita. Fazer aqui rapidamente. Foi muito rico aqui o nosso programa. Eu gostei muito, gente. Fiquei muito feliz, né? E se Deus quiser, vamos ter mais ainda cultura portuguesa aqui, né? No Manhã Viva. E agora, vamos ver o que o Aqui Cristóvão agora eu vai estou a fazer o creme de ovos. Então, como o leite está muito quente, não se pode jogar diretamente em cima das gemas, senão vamos cozer as gemas Sim. e vamos estragar o nosso creme. Então vamos temperar as gemas. O que é temperar? Vamos pondo aos poucos o leite a ferver nas gemas. Olha, para que que elas interessante. se vão adaptando à temperatura do leite e dessa forma Se pôr de uma vez, vai cozinhar, vai né? cozinhar e vai ficar tudo como se fosse uma ambrosia. Vai ficar Entendi. tudo empelotado, né? Fica tudo aos bocados. A gema fica em pedaços. Então nós pomos aos poucos. Eu coei o leite antes de pôr aqui para dentro para retirar pequenas impurezas que possam ter ficado do pau de Baunilha. alguma casca de limão. Sim. Então nós já temos as gemas totalmente incorporadas e vamos agora engrossar o nosso creme de ovos. Não precisa engrossar Portanto, muito, né? Não precisa engrossar muito. Este creme é como se fosse... Nós em Portugal temos uma sobremesa que tem como base este creme, que é o leite creme. Só que o leite creme ele é mais consistente. Então este aqui tem um pouquinho só de amido, no nosso caso a farinha, para engrossar. A temperatura não pode ser muito alta também, porque senão as gemas vão cozer e vão passar o ponto. Então o fogo médio, baixo, e sempre mexendo para não agarrar no fundo do tacho. Sim. Ok? Agora falta pouco, né? Falta pouco. E ali se coloca num prato, né? Depois Nós colocamos ali num prato, colocamos as farófias, portanto, que é as claras em neve cozidas no leite, no prato, regamos com este creme de ovos e finalizamos com canela em pó. Cristóvão, nós vamos ter que encerrar mesmo, já Ok. deu a hora aqui do programa. Vamos mostrar ela pronta ali. Bora, vamos, já com temos uma certeza. prontinha ali.
já com a calda por cima, já o creme, Exatamente. já pronto aqui. E a canela para enfeitar, também dar o sabor. Gente, obrigada para vocês. Um beijo, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, muito obrigado. Mr. Fernando. cançãonovaplay.com. Assine já!